Olá, começando mais um Broadcast nas redes, o programa de entrevistas do Broadcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do Broadcast. Como vocês podem ter notado, hoje a gente está num cenário diferente, porque a gente está na nova sede da Anfávia, que gentilmente recebeu a nossa equipe para gravar aqui o Broadcast nas redes. O papo hoje vai ser com o Márcio de Lima Leite, que é o presidente da Anfávia. O Márcio, há poucos dias, recebeu nessa sala aqui, onde a gente está falando, o presidente Lula para a cerimônia de inauguração, a inauguração oficial dessa nova sede. Então a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa visita do presidente Lula, falar sobre o momento da indústria automotiva. Mas antes, como sempre, eu quero convidar você a acompanhar os nossos canais nas redes sociais, siga a gente no X, no LinkedIn, no próprio YouTube, entra lá, tem muito conteúdo bacana do Broadcast. E também convido você para já curtir e dar o like aqui nesse vídeo, combinado? Então, bom, Márcio, obrigado por receber a gente aqui na nova casa da Anfávia e obrigado também por participar do Broad nas redes. Sei que sua agenda aí está super ocupada aí nos últimos dias. Um prazer enorme, Laguna, um prazer enorme. E também muito obrigado por ter vindo conhecer nossa sede. É um motivo de muito orgulho para todos nós e um momento muito legal do setor também. Então, muito obrigado, viu? Prazer. Maravilha, Márcio. Vamos começar já falando dos acontecimentos mais recentes sobre essa visita do presidente Lula. Curiosamente, ele só fez um pedido na visita que ele fez aqui à Anfávia, que é voltem com o Salão do Automóvel. Vai ser possível atender o pedido do presidente? Vai, sem dúvida, vai ser possível sim. Isso é um desejo antigo do setor, a gente já vinha trabalhando com essa programação. Se a gente voltar um pouco nos últimos, talvez 3, 4 anos, foi um momento muito delicado para se pensar em fazer qualquer evento desse porte, principalmente em função do período pandemia, escassez de semicondutores, havia uma instabilidade na logística mundial, também na produção, e isso acabou dificultando muito entrarmos com isso na programação. E não é simples, a programação requer uma previsibilidade, requer um tempo para se preparar um evento desse porte. Então isso está no nosso radar, está na programação. Não sabemos ainda definir a data exata, mas isso uma prioridade da Anfávia, o retorno do Salão do Automóvel. Não seria para este ano, né? Acho que a agenda para este ano está meio difícil. Não, existem duas possibilidades, sim, de acontecer ainda em novembro, próximo à Fórmula 1, ou no início do ano que vem. Então estamos ainda avaliando, porque há alguns formatos que estamos discutindo com as associadas, os fabricantes, então pode se dar de uma forma ou de outra. Lembrando que esse ano nós temos a Fenatran. A Fenatran é um evento nosso, é um evento muito importante para a Anfávia e ele é um evento que também ele acaba ocupando uma boa parte da nossa agenda, da nossa programação. Mas o certo o Salão do Automóvel ele volta com bastante força. Uhum. Durante essa cerimônia também foi colocado um compromisso de o setor voltar ali a ter um volume de 3.800.000 veículos, que é a marca histórica, né? Lá de 2012, já num distante 2012. Só que tem um desafio, né? Porque o setor está adotando novas tecnologias, né? Como os carros híbridos, e essas tecnologias vão ter um impacto em preço. É possível chegar a esse volume, mesmo com essas tecnologias mais caras? Ou o setor não vai ter que conviver com volumes mais baixos por conta dessas tecnologias que têm um preço? Vamos lá. O tempo passa muito rápido, né, Laguna? Então, a primeira sinalização é voltar à marca de 3 milhões. Lembrando que há bem pouco tempo nós fechamos em 1.900.000. Então, o nosso primeiro objetivo é voltar ao número mágico de 3 milhões, onde a gente estava bem perto dele antes da pandemia.
chegamos ali a bater ali 10% menos, mas estávamos bem perto. E agora o que a gente busca é voltar a 3 milhões. Isso é plenamente possível, plenamente possível. Então, se o setor continuar crescendo, se continuar essa tendência de queda de juros, a oferta de crédito, as políticas relacionadas à previsibilidade, então, uma maior previsibilidade em relação às políticas, é natural que isso aconteça. Então, a gente volta a 3 milhões, e aí 3 milhões e 800 é um outro desafio. Então, o primeiro degrau nosso, que já é um grande desafio, mas a gente consegue, é voltar a 3 milhões e depois mirar aquele número que a gente teve de 3.700, 3.800. Uhum. Como vocês enxergam a transição tecnológica aqui no Brasil, sobretudo a eletrificação? Até o fim da década, os carros híbridos e elétricos já vão ser maioria na produção, ou isso no Brasil vai caminhar mais lentamente? Não, o Brasil ele tem uma transição mais gradual, né? Então nós falamos sempre de gradualidade. E na nossa expectativa, a gente vai estar ali em 2030 em torno de 32%, 35% de eletrificação. Um terço. Mais ou menos um terço. Então isso pode ter mudança nesse cenário? Sim, pode ter mudança. A gente pode ter surpresa nesse processo, mas o certo é que o Brasil, ele naturalmente, ele tem uma descarbonização muito mais suave, muito mais natural do que o desafio de outros países, em função dos biocombustíveis. Uhum. E o carro elétrico, qual que é o desafio para o Brasil adotar o carro elétrico? Hoje é mais infraestrutura do que preços? Acho que é uma mistura das duas coisas, né? Isso tem acontecido no mundo, não só no Brasil, esse desafio. Mas o Brasil está indo bem, nós estamos crescendo em relação a carros elétricos. Os carros elétricos têm apresentado crescimento muito interessantes e o nosso desafio agora é trazer para que haja produção local de carros elétricos. Então esse é o grande desafio. Então, é natural que aqui a transição ela vai ocorrer num ritmo bem diferente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões, mas ela vai acontecer. E o Brasil está indo bem, o Brasil tem apresentado crescimentos relevantes aí em relação aos carros elétricos. Uhum. O desafio é, sem dúvida, infraestrutura e preço. Não dá para você falar, para a gente pensar em carro elétrico, quando até bem pouco tempo, a Europa, vamos pegar a Itália, ela contribuía com 7 mil euros por veículo vendido, veículo elétrico. Quando retirou-se esse subsídio do carro elétrico, não é que o mercado esfriou, o mercado parou. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas medidas e a forma que o Brasil vem trabalhando é uma forma muito inteligente. Há uma transição natural, de forma que tem uma responsabilidade muito grande com a indústria, com o consumidor. E aqui tem uma diferença muito importante, é que o consumidor, o cliente, ele pode escolher o que ele quer. Eu quero flex, eu quero o híbrido flex, eu quero elétrico. Então, e outras que ainda serão ofertados, o cliente ele pode escolher a tecnologia, diferente da Europa, em que o cliente é obrigado a comprar o carro elétrico. Então, o Brasil, naturalmente, a transição vai ser gradual pela liberdade que nós temos de fazer a escolha da melhor tecnologia para a descarbonização. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre os resultados desse ano, porque o ano começou com alguns resultados interessantes em relação ao volume de mercado interno, um crescimento ali de 9%, mesmo fazendo ressalva que o ano passado não começou muito bem também, a base não é tão forte, mas o ano, olhando para a média diária, traz um ritmo interessante. Você atribui isso à demanda das locadoras que estão aí renovando as suas frotas,
ou tem também um efeito aí do crédito voltando, condições melhores de crédito para o consumidor voltar a comprar carro? Você fala desse crescimento de 9%, retail, o crédito ao consumidor, a compra direta do consumidor, não direta, a compra pelo consumidor, ela cresceu 16%. Então, há um crescimento muito importante, é um mercado que vem crescendo, é natural, no momento que você oferta mais crédito, que tem uma redução na taxa de juros, isso cabe no bolso do consumidor. Então, o mercado está crescendo. É claro que as locadoras têm uma importante contribuição, que fica ali em torno de 1 milhão de compras, né, nas vendas diretas, de uma forma geral. Mas o mercado, a compra da pessoa física, ela está crescendo. O mercado ele começa com um aquecimento. Nós temos hoje uma média diária de emplacamento, esse mês específico da ordem de 10 mil unidades. Isso é uma média muito interessante. É praticamente o que a gente tinha nos patamares pré-pandemia, que era já no período de crescimento e com taxa de juros de 2,5%. A gente não pode se esquecer disso. Uma coisa é financiar um carro com uma taxa de juros de 2,5%, crédito na faixa de 6, 7 ao ano, e a outra coisa é financiar com custo de financiamento de 30% ao ano, como o que nós vivemos em 2023. Então, naturalmente, o nosso mercado, ele é um mercado que tem favorecido a venda para o consumidor final, porque a demanda existe. Tanto é que esse consumidor, ele foi para o veículo usado, e usado ali com mais de 12 anos de uso. Então é um mercado que cresceu muito de usados nos últimos 2 anos, motocicletas também. Então isso demonstra que há o mercado consumidor, há o cliente, mas as condições não eram favoráveis. E agora a gente percebe o retorno para esse crescimento. A Anfávia vai rever previsões para esse ano? Ainda é cedo para dizer isso, mas o ano começou com um bom crescimento em relação ao ano passado. Só que no ano passado nós tivemos ali em junho, julho, uma explosão em função do programa do governo, e que esse ano a gente não vai ter. Então, a gente precisa de sair bem na largada para compensar esse período de alta que a gente teve em 2023. Então ainda é cedo para dizer em qualquer revisão de projeções. Já as exportações, né, estão em queda livre. Aí você vem chamando atenção para a concorrência asiática, que também está avançando não só no Brasil, mas nos mercados vizinhos. Tem a situação difícil, né, da economia argentina, que historicamente é o principal destino. Mas a minha pergunta é por que a indústria não consegue ir além dessa vizinhança e exportar para outros mercados, se hoje ela já tem um produto que tem um padrão global, né? Olha, a questão das exportações é o maior desafio para o país, porque nós precisamos crescer nas exportações, isso é um fato. E começa o seguinte, os mercados de destino das principais... o mercado de destino das nossas exportações, ele caiu. Então, veja, o Chile, o mercado chegou até 400 mil unidades. O Chile hoje está com menos de 300 mil unidades. O Chile caiu muito, a Colômbia caiu quase 50%, o Equador caiu, a Argentina caiu como mercado interno. Então, naturalmente, as exportações do Brasil para esses países tem uma queda pelo próprio mercado interno desses países. Para nossa sorte, o México cresceu muito. Então, as exportações para o México deixou, a Argentina deixou de ser o principal país das nossas exportações e o México ocupou essa posição, isso em alguns meses. Então, o México... ele é o principal destino, ele tem sido em alguns meses o principal destino das nossas exportações,
mas esses países acabaram perdendo muito os seus mercados internos. Mas isso é uma transição, é um momento. A gente acredita que a Argentina rapidamente volta a um patamar que ela sempre esteve. Então, a Argentina aí volta próximo de 500 mil, é a nossa expectativa. O Chile também volta. E o que nós temos colocado para o governo, e você fez menção à visita do presidente Lula, estava aqui também o ministro Haddad, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, além de outras autoridades, o que a gente colocou foi a necessidade de acelerar os acordos comerciais. O México, somente o México, tem 47 acordos internacionais. O Brasil tem menos de 10. Então, nós precisamos acelerar esses acordos e o governo brasileiro está comprometido com essa agenda. E isso foi uma manifestação do ministro Haddad por diversas vezes, do ministro Geraldo Alckmin, no sentido de acelerar esses acordos. Então, é isso. O Brasil continua exportando, mesmo com a reforma tributária, durante um período a gente vai continuar tendo um resíduo tributário nas nossas exportações. Isso acaba também dificultando a nossa competitividade nesses países, de forma que o Brasil deixou de ser o principal país produtor de automóveis na América Latina, que abastecia esse mercado, e a China passou a ter a maior participação nos mercados nos países da América Latina. Então, há um desafio, mas sabemos que é plenamente possível o Brasil reconquistar esse espaço e ocupar a primeira posição. Quais acordos, do ponto de vista da indústria de veículos, são prioritários? São os acordos regionais ou um acordo com a União Europeia abriria uma porta também para o mercado europeu? Ambos. Eu acho que o Brasil tem que atacar todas as frentes e nós temos um espaço muito grande para isso. Mas te dou um exemplo, Colômbia. A Colômbia, nós temos cota de exportação para a Colômbia. Imagina o Brasil ter cota para exportar para a Colômbia e a Colômbia comprar de outros países fora da América Latina sem cota. Não faz sentido. Então, nós precisamos trabalhar nesses acordos. Sobre o Mover, o programa foi lançado no fim do ano passado, as empresas já podem se habilitar ao programa, mas ainda tem uma regulamentação aí por vir. Em quanto tempo mais essa regulamentação deve demorar para chegar? E queria que você falasse também como que está avançando a discussão sobre o IPI verde, se é um tema que também já está encaminhado para que saia aí uma regulamentação nesse respeito. A regulamentação tem se dado de forma acelerada, a nosso ver. Por que acelerada? É muito importante que se debata, que se discuta com a sociedade de uma forma geral, para não termos qualquer erro durante essa fase de regulamentação. De forma que já saiu o primeiro marco sobre pesquisa e desenvolvimento, isso foi muito importante. E nós estamos trabalhando agora com o IPI verde. O IPI verde ele é fundamental porque ele muda, ele desloca a forma de tributação, ele cria uma nova forma de tributação para esses veículos, ao se determinar malus e bônus. Então, o setor aguarda com expectativa o anúncio das medidas, das alíquotas e dos principais componentes da nova tributação, que é o denominado IPI verde. Então, a expectativa é que isso saia ainda no mês de abril, mas a expectativa. Ô, Márcio, o mundo vive grandes conflitos geopolíticos que têm potenciais impactos nas cadeias de produção. A indústria de veículos mesmo sofreu, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, com problemas de abastecimento de componentes eletrônicos. E agora a gente, novamente, essa semana, tem uma escalada nas tensões no Oriente Médio, que também podem levar a uma série de consequências aí ruins para câmbio, juros e também cadeias de produção. Queria saber como
a Anfávia está acompanhando esse acirramento aí das tensões e se você entende que hoje o setor está mais bem preparado para enfrentar eventualmente uma nova ruptura aí nas cadeias de suprimento. Não, eu penso que essas questões globais, o Brasil não tem muito o que fazer. Nós continuamos sendo dependentes da cadeia global de suprimento. Então, o Brasil tem algumas questões que nos afetam diretamente. Uma delas é semicondutores. Se houver qualquer impacto relacionado a semicondutores, só para te dar um exemplo, há uma certa instabilidade em relação a isso. Nós não acreditamos, nós não trabalhamos com esse cenário, entendemos que essa é uma situação que será acomodada globalmente e isso não trará prejuízos como o que nós tivemos durante a pandemia. Mas o mundo, sem dúvida, vive em períodos de conflito. Falando ainda de semicondutores, houve um aumento significativo na produção de semicondutores durante pós-pandemia, então no mundo passou a ter uma produção maior, conflito, questões logísticas, nós já experimentamos aí nesses últimos 2 anos mudanças muito grandes em questões logísticas e nós tivemos aumento de custos em função disso. Então, um impacto ou outro pode acontecer, mas o nosso olhar mais atento nesse momento é em relação à taxa de juros, porque isso poderia ter algum impacto relacionado à inflação, ao aumento da taxa de juros, né? Porque nós estamos trabalhando com viés de queda na taxa de juros. Então, trabalhar com o 9,25%, que era a nossa previsão 9 para o final do ano. Se houver um aumento na taxa de juros, isso pode impactar significativamente os nossos planos. Mas nesse momento não tem ainda, é mais uma análise externa e acompanhando de perto o que está acontecendo. Márcio, obrigado por receber a gente aqui na sede da Anfávia e sucesso na nova casa. Muito obrigado, viu, Laguna? Muito obrigado. Eu agradeço também a audiência, vou ficando por aqui. Aproveito para pedir novamente o seu like, se você curtiu a entrevista, eu gostei. Então a gente se vê no próximo broadcast nas redes.